Boa noite, meus amigos e minhas amigas, população guaribense. Nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre os acontecimentos que envolveram nossa cidade. Bom, primeiro eu quero comunicar que o nosso decreto vai até o dia 22. Até o dia 22 não se muda nada, certo? Eu tinha uma ideia de adequar o nosso horário de funcionamento do nosso comércio. Primeiro, tudo isso teria que ser feito de modo organizado e gradual. E eu acho que nós seríamos capazes de fazer isso. A gente já começou a distribuição das 50 mil máscaras. Eu tenho uma grande preocupação com o nosso comércio. Vou fazer tudo que for possível para evitar uma quebradeira. Vou fazer tudo para evitar o desemprego. E distribuindo essas 50 mil máscaras, eu já baixei um decreto onde eu torno obrigatório que os comerciantes e os empreendedores todos forneçam equipamento de proteção individual para os seus colaboradores e disporem de álcool gel, de álcool etílico e assim por diante. Alguns prefeitos na nossa região já fizeram isso. São bem poucos. Nós tivemos uma reunião na terça-feira e a maior parte das cidades pensa em organizar isso de alguma maneira. Mas eu acabei de receber essa tarde uma quantidade muito grande de liminares do Ministério Público dizendo que os prefeitos não podem flexibilizarem ou mudar ou atenuarem as medidas do governo do estado. E que se fizerem isso, eles serão processados, incorreriam em improbidade e outras coisas mais. Meu decreto eu só vou fazer no dia 22. Eu passei todas essas notificações que o Ministério Público fez a outras cidades, como Presidente Prudente, Pirassununga, Conchal, Mirandópolis, são inúmeras. Então, gente, até o dia 22, nós vamos continuar como a gente está, certo? E até lá, eu espero que haja algum tipo de saída onde os prefeitos e as prefeituras e as cidades possam fazer algum tipo de adequação. Recebi algumas notícias que são muito preocupantes, que o interior está 3 semanas na frente da capital, da região metropolitana e Baixada Santista. Isso quer dizer que as coisas que estão acontecendo em São Paulo vão acontecer aqui daqui 3 semanas. Isso também me gera uma preocupação muito grande, porque até agora, tudo que aconteceu na nossa cidade, a gente teve que mandar já 3 pessoas
precisaram ser entubadas na nossa cidade, certo? Uma faleceu logo em seguida, que o exame veio negativa, uma outra foi entubada e a gente conseguiu mantê-la viva até poder encaminhá-la para Américo Brasiliense, e a informação que eu recebi hoje, que essa senhora recebeu alta e já está em casa. E o exame dela também foi negativo. E hoje nós tivemos que encaminhar mais uma pessoa com sintomas respiratórios, também entubada para o HC em Ribeirão. Então, o nosso hospital tem se comportado de modo adequado e tem dado um atendimento para as pessoas que chegam com dificuldade respiratória para serem encaminhadas. Gente sem conhecimento e sem noção já colocou que na realidade isso era uma apendicite. Não tem nada de apendicite, gente. Eu tenho muita responsabilidade naquilo que falo. E a pessoa tinha sintomas respiratórios e foi encaminhada. Agora, ela tá, graças a Deus, a gente tem um convênio, a cidade tem um convênio com o SAMU, e veio uma unidade de emergência do SAMU, uma ambulância UTI, e pôde transportar os pacientes com segurança, sabe? Eu já citei que a gente também tem ambulância, que a gente já adaptou para ser ambulância UTI, e com isso a gente não fica na dependência só da ambulância do SAMU. Se precisar, ninguém vai ficar aqui em Guariba esperando a ambulância ir a Ribeirão ou ir onde tem que ir até onde tem uma UTI para voltar para cá para pegar outro paciente. Nós temos já... A gente comprou respiradores, nós compramos monitores, e essa ambulância que a gente tem é só ligar as coisas na tomada e ela vira uma ambulância UTI, sabe? Então, nós conseguimos, com esse atraso do surgimento da doença, ou ela não surgiu de forma ter muitos casos ao mesmo tempo, sabe? De forma indiscriminada. A gente conseguiu equipar nosso hospital, nós conseguimos equipar os nossos ambulatórios, nós temos os equipamentos de segurança necessários para que os nossos médicos e a enfermagem possam atuar, e também temos recurso para que a gente possa manter, por exemplo, as pessoas que necessitam de um respirador, ela se mantenha viva até a gente conseguir o encaminhamento dela para uma UTI, certo? Isso foi muito importante, esse isolamento social. E eu volto a pregar, gente, o isolamento social é fundamental, sabe? Vocês precisam acreditar que nós já temos profissionais ligados à saúde, que já tiveram alguns sintomas, foi colhido o material deles, tem profissional da saúde que está em isolamento social, aguardando o resultado dos exames, sabe? Mais uma coisa também, nós temos também pessoas na nossa cidade que estão em isolamento social. Muitas vezes me perguntam, por que o exame não dá positivo? Porque o exame, o Estado e os convênios só fazem exames em pacientes graves, em pacientes internados. E as pessoas que estão em isolamento em casa são casos leves, então a gente não tem autorização, eles não fazem exame, nem o Estado, nem os convênios. Em relação aos convênios, eu queria alertar uma coisa para todo mundo, quem tem convênio. Se você está sentindo alguma coisa, se você se enquadra naqueles sintomas, é um direito seu fazer esse exame. Convença o seu médico a te dar o pedido. Se ele te der o pedido, você pode fazer o exame. O convênio é obrigado a realizar o exame, certo? Nós somos um dos países
sempre o Brasil é assim, né? Que menos testam na América do Sul. É um absurdo isso, gente, né? Isso, os governos federal, o estadual agora comprou 1,5 milhão de testes da Coreia e estão chegando. Esses testes do governo estadual que chegaram estão agilizando a liberação dos exames do Adolfo Lutz, para onde vão todos os exames do SUS. E em 4, 5 dias isso tem saído agora. Antes levava 20 dias, 30 dias. Então, gente, vocês têm esse direito, quem tem convênio, certo? Agora, a gente não tem esses exames, esses resultados, porque essas pessoas estão em isolamento social. Mas esses testes que nós tivemos aqui, de pessoas que necessitaram ser entubadas, pessoas que necessitaram ser encaminhadas, tem uma criança prematura de 900 gramas, que a gente conseguiu levá-la para Ribeirão, ela foi entubada, foi com respirador, os médicos foram todos paramentados com tudo que tem direito, e a ambulância nossa passou pelo teste. Ela é uma ambulância segura, ela é macia, e é uma ambulância que funciona, sabe? Porque é uma ambulância UTI sem os equipamentos. A gente teve essa preocupação de comprar uma, e ela está servindo no hospital, é a melhor ambulância nossa. Então, se um dia, tomara que nunca seja preciso, a gente precisar encaminhar alguém para Ribeirão e não tiver ambulância do SAMU, nós temos uma ambulância que, equipada, ela pode exercer essas atividades. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu estava lendo um trabalho sobre os pacientes atendidos no Hospital Sírio-Libanês e os pacientes atendidos no Hospital Einstein, em São Paulo. São os 2 melhores hospitais do Brasil. São hospitais particulares e que só atendem pacientes particulares ou convênios diferenciados. E de lá, qual é a diferença? Logo no início dessa pandemia, nós pedimos para que as pessoas não fossem às unidades de saúde, evitassem de ir, para não sobrecarregá-las e também pelo risco delas virem adquirir, eventualmente, o Covid lá, certo? E qual é a diferença que eu vi nesse trabalho? As pessoas lá têm um atendimento precoce, elas são atendidas logo. Então, eu acho que a gente tem que mudar o informe que eu passo à população. Quem tiver esse sintoma de tosse seca, febre alta, dor no corpo, dor de garganta, eventualmente diarreia, muita fraqueza e começou a ter falta de ar, vá a uma unidade de saúde para que você seja examinado e, se realmente houver uma suspeita, você vai começar a ser medicado precocemente. Porque as pessoas, segundo esse artigo que eu li, ligado ao Sistema Único de Saúde, né, o SUS, as pessoas que não têm convênio, elas têm ido tarde para os prontos-socorros, para os locais de atendimento do SUS. E com isso, elas chegam já com um comprometimento do organismo muito grande, sabe? E daí a mortalidade maior. Por exemplo, eu li lá que o Einstein atendeu 400 pacientes, morreu uma pessoa. O Sírio-Libanês atendeu 300, morreu um paciente. Então, mudou, gente, sabe? Então eu quero informar vocês. É lógico, não vão à toa. Se tiver uma febre, tiver um mal-estar, observa por algumas horas. Agora, se perceber que a coisa está gravando, sensação de fraqueza intensa, dificuldade para respirar, não espere. Procurem atendimento, sabe? E, mais uma vez, eu volto a repetir. 80% das pessoas que vão adquirir essa doença
vão ser assintomáticas, vão sentir pouca coisa ou nada. E qual é o problema disso? Esse é o grande problema dessa doença. Quando você vê alguém com tosse espirrando, você evita, você desvia. Agora, o assintomático não. Ele transmite a doença durante 14 dias. O ciclo do vírus no organismo é em torno de mais ou menos 14 dias, sabe? Então, por isso que a gente prega o isolamento social. Eu já citei que nós temos profissionais da saúde aqui colhendo exames, estão alguns afastados e alguns aguardando o resultado de exames. Então, e a gente já tem famílias em isolamento social na nossa cidade. E eu também eu finalizei junto à Unimed para que a gente, em caso de interesse da cidade, da saúde, a prefeitura vai pagar esse exame particular, nós vamos pagar R$250, sabe? Porque a gente testa muito pouco, tinha que testar mais. E eu acho, né, se eu volto a frisar, essa doença, ela existe. Ontem eu vi uma estatística, nos Estados Unidos morreram aproximadamente 37 mil pessoas. Pensem bem, morreu uma guariba já nos Estados Unidos. Ontem morreram quase 5 mil pessoas, né? Seria 1/6 de guariba, sabe? Então essa doença existe, sabe? Eu volto a frisar aqui, eu não tenho lado. Eu estou procurando agir como médico, sabe? E às vezes, né, peço até desculpa às pessoas, né, que às vezes se sentem ofendidas com a minha fala. É que eu tenho um sentimento de ansiedade e muito grande quando eu vejo as pessoas não guardarem isolamento social, como a nossa cidade hoje se encheu de gente na rua. Isso não é férias, gente, isso é um feriado prolongado. Teve gente hoje que fez churrasco lá no Bairro Alto. Gente, isso não pode acontecer, né? Fazer churrasco na rua, gente, isso é brincadeira. Eu tive que mandar a polícia lá interromper isso. E está começando as eleições. Então, não sei se é verdade, mas me disseram que é uma pessoa que é candidata a vereadora. Pessoal do Bairro Alto, pessoal dos bairros periféricos, não troque a sua vida por um pedaço de carne. Não vale a pena. E essa doença existe. E vocês vão precisar do atendimento do SUS. E eu sei que vocês não veem muita televisão, que vocês não leem, não se informam muito. Mas vocês têm que acreditar no que eu estou falando. Em São Paulo, a doença chegou na periferia. E a mortalidade nos hospitais do SUS, mesmo no Hospital das Clínicas, é alta. As UTIs, a UTI do Hospital Emílio Ribas, o Emílio Ribas é um hospital que ele é referência na cidade de São Paulo para atendimento de doença infecto-contagiosa. A UTI dele lotou. Ela não é grande, são 30 leitos, mas ela lotou. As UTI dos outros hospitais, Hospital das Clínicas, Hospital do Mandaqui, Hospital de Vila Nova Cachoeirinha e outros, está tendo uma ocupação já alta, de 70%, 60%. E isso eu não estou pondo terror, sabe, gente? Eu não sou candidato mais a nada. E mesmo que fosse, eu não iria nunca esconder a realidade de vocês. Eu acho que num momento grave como esse, mesmo as pessoas, os governadores, as nossas lideranças, presidentes, liderança do legislativo, eles tinham que se conversarem, sabe? Eles tinham que passarem por cima das diferenças políticas e pessoais. Não pode politizar essa doença. Eu não sou contra
o Bolsonaro, nem sou pró-Bolsonaro, nem sou pró-Dória, e nem sou a favor de direita nem de esquerda. Eu sou a favor da saúde, sabe? Eu vou sempre procurar tomar minhas decisões baseadas em dados médicos, certo? E me apoiar nisso. Então, pessoal da periferia, pessoal dos bairros mais carentes da nossa cidade, mantém o isolamento social. Eu tenho rodado pela periferia e é uma festa, gente. As crianças nas ruas, eu sei que é muito difícil manter as crianças em casa, as pessoas andando em grupo, sabe? As pessoas organizando festas em conjuntos. Não é para frequentar edícula, gente. Qualquer lugar que tem aglomeração, evite aglomeração. E vocês, a minha preocupação é muito com vocês, sabe? Porque boa parte do pessoal aqui do centro e dos bairros de poder aquisitivo maior, eles têm convênio. E eles vão ter atendimento de alguma maneira melhor do que de vocês. Vocês vão depender de hospitais públicos. E se a gente sobrecarregar esses hospitais, vocês vão ficar na fila, sabe? Eu me lembro, nos finais de semana, que às vezes as famílias me procuravam desesperadas. Tinha alguém infartado, alguém que teve um derrame, alguém que teve uma fratura, e eu não consigo encaminhar para Ribeirão. Por quê? Os hospitais de referência lá, eles lotavam, e eles bloqueavam os leitos para atendimentos, acidentes automobilísticos, e coisas mais graves, como baleados, esfaqueados e assim por diante. E agora, o que a gente nota em São Paulo é que os hospitais públicos estão ficando com as UTI lotadas, sabe? E os hospitais de campanha, aquele hospital que foi feito no Pacaembu, outro hospital que foi feito no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, já estão recebendo pacientes já. E outra coisa, gente, que eu falo, isso existe, e não é uma questão de dizer que isso foi uma coisa criada, que é uma coisa contra o governo. Eu acho que tem exagero de ambas as partes, tanto do lado direito como do lado contrário, sabe? Mas isso existe, como médico eu posso falar para vocês que existe. E que eu me apego, que eu fiquei muito impressionado foi com os números dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, o país mais rico, a cidade mais rica do mundo, Nova York. Morreram quase 10 mil pessoas em Nova York. Nos Estados Unidos, quase 37 mil pessoas. E ontem nos Estados Unidos morreram quase 5 mil pessoas. Que nós somos diferentes dos americanos? Nada. Nós somos da mesma espécie humana. Que nós somos melhores que os Estados Unidos? Aí pior ainda, não temos nada melhor que lá. A única coisa que a gente tem de melhor do que os outros países é a solidariedade entre as pessoas, é o amor entre as pessoas e a espontaneidade que o povo brasileiro tem. Agora, em termos de hospital, recursos, cultura, não temos nada melhor que eles. E se aconteceu lá, se aconteceu na Espanha, se aconteceu na Itália, se está acontecendo na Inglaterra, se aconteceu na Alemanha, se aconteceu na China, Coreia, Japão, o que nós temos de melhor que esses países? O que nós somos diferentes? Nada. Então, há necessidade de se manter o isolamento social, sabe? Porque, principalmente o pessoal da periferia, e eu vejo as famílias têm esse hábito, né? É um feriado prolongado, as pessoas fazem churrasco de confraternização. Gente, o último evento de confraternização que teve em Guariba, que eu tenho a notícia,
acabou que alguma dessas pessoas ou eram portadoras assintomáticas, quer dizer, transmitiu a doença sem saber, e gente adoeceu e está em isolamento social, sabe? Aliás, eu quero fazer mais um comentário aqui, aproveitar. Gente, nós temos que ser solidários. Quem está em isolamento social, ele vai ficar em casa durante os 14 dias. Após isso, ele vai ser reavaliado e provavelmente vai ter alta. Essas pessoas não devem serem discriminadas, sabe? Isso é falta de caridade e principalmente ignorância, sabe? Então, há necessidade que as pessoas não discriminem aquelas, como nossa cidade é pequena, todo mundo sabe quem teve alguma coisa. Então, vocês precisam ter um pouco de compaixão, ser solidário. E uma coisa, essa doença, ela só vai parar de existir aqui quando mais de 60% ou 70% da população tiver adquirido ela, tiver adquirido resistência, sabe? Então, não tem por que discriminar ninguém. Isso aí é uma grande ignorância e uma grande falta de amor no coração. Então não é para discriminar ninguém, gente, viu? Porque você pode passar por isso. E sua família também, não dá para falar, garantir ninguém que não vai passar por isso. Na minha família não vai ter isso. Vai ter e gente assintomática ainda, certo? E para poder desenvolver a resistência da população, mais de 60% ou 70% vão ter que passar por isso. Então, gente, eu queria dizer para o pessoal do comércio, para o pessoal das igrejas, eu tinha outras ideias e isso estava me deixando muito preocupado, tenso, mas eu tinha algumas outras ideias. Eu recebi inúmeras notificações de prefeitos receberam no nosso entorno. Meu decreto vai até o dia 22. Até lá eu estou estudando com o meu jurídico alguma coisa. Aos advogados que eventualmente essas congregações possuam, por favor, eu passei essas notificações, essas determinações para vocês, para as congregações. Me ajude a encontrar uma saída, sabe? Porque eu tenho uma grande preocupação com o comércio da nossa cidade, com o pequeno comércio da nossa cidade. É diferente uma empresa grande que tenha milhares de lojas, ela aguenta ficar uma semana, duas, mas eu sei que nossa gente está chegando no seu limite. E como meu decreto vai até o dia 22, eu estou estudando saídas e o que eu posso fazer, e esperando que também apareça alguma coisa nova. Agora, eu volto a dizer, o isolamento social é fundamental. E mais uma coisa, a gente está começando a distribuir as máscaras. Então, por favor, usem máscaras, não saiam sem máscara nas ruas. E essas máscaras são máscaras de pano, são máscaras que são laváveis. Sigam as orientações que estão postadas na internet, em vários locais, sobre como manusear essas máscaras. Então eu estou preparando a nossa cidade. Eu já estou determinando, estou baixando um decreto que ninguém mais vai entrar em um comércio, em qualquer estabelecimento na cidade, sem máscara. Então, a gente está tentando preparar a nossa cidade para que a gente pudesse fazer alguma coisa em prol dos nossos comércios e das nossas igrejas e cultos. E até o dia 22 nós vamos manter como está, certo?
eu não posso liberar nada. E o decreto que eu editei há dias atrás é o que está valendo. E vamos esperar que saia alguma coisa nova a nível de governo estadual. Mas o informe que eu recebi até agora é que eu não posso flexibilizar o decreto do governo do estado. Eu posso torná-lo mais rígido, agora flexibilizar não. Então, gente, é uma situação muito difícil, muito angustiante, e o que me angustia mais são as pessoas mais simples, as pessoas mais carentes, as pessoas de menor poder aquisitivo, as pessoas mais pobres da nossa cidade. Vocês vão precisar serem atendidas pelo SUS. E, infelizmente, vocês não têm acreditado naquilo que eu falo, vocês não têm cumprido com parte das normas de isolamento social, sabe? Vocês precisam cumprir isso, porque vocês vão ter que ser atendidas no SUS. E se a gente tiver muita gente doente ao mesmo tempo, esse sistema vai ser sobrecarregado e vai ser muito ruim, porque ainda hoje eu consigo encaminhar as pessoas, eu consigo manter as pessoas vivas o tempo que for necessário no nosso hospital. Mas se a gente continuar com esse comportamento que está tendo e a grande circulação de pessoas pela cidade, o vírus, como eu citei para vocês, ele precisa que as pessoas circulem. Ele se transmite pela saliva, certo? E secreção do nariz. E se as pessoas, por isso que a gente prega que as pessoas fiquem em casa, só saiam de casa se for necessário. Não usem programe as idas aos supermercados, programe as idas aos bancos, programe as idas às lotéricas, evite aglomeração. A gente vai cada vez mais organizando a cidade, sabe? Eu pensava em flexibilizar também atividades liberais, mas até o dia 22 nós vamos ficar tudo como está. E eu dependo de ter eu tenho que seguir o ordenamento jurídico, porque isso eu sou obrigado a obedecer. Mas vamos ver até o dia 22. Eu acho que hoje a cidade passou por mais, o atendimento médico passou por mais uma prova e a gente foi capaz de atender bem quem dele necessitou. Então eu peço encarecidamente a vocês, principalmente o pessoal mais carente, fiquem em casa. Não é para fazer festa, não é para fazer churrasquinho, não é para confraternizar, não é para ter aniversário, não é para ter churrasco no meio da rua, sabe? Isso pode custar caro. E peço, quem tem alguma ambição política, quem quer ser alguma coisa, não vamos fazer isso, gente. Não vamos estimular aglomeração. Essa história de pagar cerveja, fazer churrasco, isso eu posso falar à nossa população. Eu acho que vocês deviam avaliar a pessoa, sabe? Quem quer comprar você pelo estômago ou por uma cerveja, vocês têm que procurar votar em quem traga alguma coisa de útil para vocês, quem tem a capacidade de fazer alguma coisa de útil. Quem faz essa velha política de dar alguma coisa em troca, agora, antigamente as pessoas trocavam o voto por uma calçada, por um muro, por sacos de cimento, ou por algumas festas. Agora, gente, vocês vão estar trocando o seu voto pela sua vida. De repente, num evento desse, você pode se contaminar. Ou pior, você pode levar esse vírus para casa e contaminar seus familiares. Então, gente, evitem aglomeração.
desconfie de quem quer fazer essa velha política, sabe? Isso tem que mudar. Isso aqui já eu achei que tinha acabado. Mas hoje eu fiquei, para minha surpresa, e mesmo essa semana, eu vi algumas coisas que me deixaram assim, decepcionado e alerta. Porque essas pessoas que estão comprando o seu voto por um churrasco ou por uma cerveja, alguma coisa assim, você pode estar certo. Ele não vai te dar o retorno esperado, melhorar a sua condição de vida na tua cidade. Então, candidatos, não vamos voltar à velha política e vamos colaborar, gente. Agora é hora de manter o isolamento social. E eu vou continuar até o dia 22 estudando, conversando, vendo o que aconteceu em outras cidades. Por exemplo, né, Sertãozinho teve uma ação lá. E eu achei que essa ação foi bem embasada. E a gente estava preparando uma ação para a nossa cidade. Tudo isso, eu estou preparando a cidade, fornecendo máscara, tornando obrigatório de máscara, equipando o hospital, a gente mantendo um nível baixo dessa doença na nossa cidade, equipando os ambulatórios, comprando remédio e assim por diante. Mas, pelo que eu recebi agora, os procuradores do município estão analisando, eu não tenho muita saída agora não. Mas eu vou observar com muita atenção o que vai acontecer com cidades na nossa região, cidades maiores, como Sertãozinho, que teve uma medida que eu achei sensata. Eu acho que agora a gente tinha que ter muito bom senso, sabe? Então, gente, é o que eu queria dizer para vocês. Nós vamos continuar fiscalizando nesse final de semana. Siga o ordenamento. Amanhã tudo vai estar fechado. Só vão funcionar restaurantes, rotisserias, que tem entrega de alimentos. As padarias só vão poder funcionar por delivery. Alguém encomenda alguma coisa, por exemplo, tem padaria que fornece pães para as usinas. Você tem que continuar trabalhando. Agora você não vai poder abrir a sua porta e vender pães a granel. E as lojas de conveniências, elas vão permanecer abertas, os postos de gasolina, as áreas ligadas à saúde e as farmácias. E agora, as lojas de conveniências que tenham padaria, essas deverão permanecer fechadas. Então, nem as padarias e as lojas de conveniência vão funcionar. Segunda-feira é ponto facultativo e terça-feira vai ser feriado, vai se repetir tudo. E nós vamos conversando, gente. A ideia não é multar ninguém, não é reprimir ninguém. A gente não tem poder ninguém é obrigado a nada, sabe? As pessoas só são obrigadas a alguma coisa quando ela bota em risco a saúde da outra. Como eu falo, a minha liberdade vai até onde começa a sua, e a minha saúde vai até onde a sua vai. E você não pode, por um comportamento inconsequente, um comportamento irresponsável, você pôr em risco a saúde de uma comunidade, de uma população. Porque esse vírus, como vocês viram, falaram que ele ia matar menos que o H1N1, que é um outro vírus da gripe, que todo ano causa problema. Por isso que a gente foi vacinado, está sendo vacinado agora. Esse vírus já matou mais gente no Brasil do que o H1N1, certo? No mundo, mais de 100 mil pessoas morreram. Mas a maioria das pessoas, 50% ou mais das pessoas internadas estão sobrevivendo, estão saindo. Então a medicina está aprendendo a lidar com esse vírus, sabe? Por isso que eu falei no início da nossa conversa. Não é para esperar muito para procurar uma unidade de saúde. Se você começou a ter febre, tosse,
febre contínua, dor de garganta, diarreia, e começou a ter falta de ar, vá mais cedo a uma unidade de saúde. Aquilo que foi dito há 20 dias, um mês atrás, mudou. E vamos procurar usar máscara, gente. É muito importante todo mundo usar máscara. A prefeitura está começando a entregar, né? E é importante entender isso. Com a máscara eu te protejo da minha saliva. E você usando a máscara, você me protege da tua. E é assim que transmite essa doença, sabe? Então, gente, esse final de semana não é para festejar, não é férias. Fique em casa, sabe? Eu tenho uma grande agonia pela população mais carente, sabe? Eu tenho sofrido com o comportamento de vocês, porque eu sei que quem vai precisar do SUS são vocês. E o SUS, ele é limitado, né? Por enquanto, a gente está suportando bem as provas. E eu recebi outra coisa também, estão dizendo que eu estou querendo botar terror, certo? Não estou pondo terror em ninguém não, gente. Longe disso, eu acho que a gente já está vivendo um clima desgastante, um clima de isolamento. Isso aí causa mal-estar na gente, deixa a gente depressivo, deixa a gente triste, as pessoas ficam com medo. Então, eu só estou informando as coisas, sabe? Que se a gente não preservar esse isolamento social, pode acontecer o que está acontecendo em São Paulo. Então, vejam televisão, vejam o que está acontecendo nas outras cidades, vejam o que está acontecendo no mundo. E a prefeitura vai continuar junto com os fiscais, com auxílio da polícia militar, como nós tivemos que fazer hoje, interromper um churrasco no meio da rua, lá no bairro Alto. Fim do mundo, né, gente? Fim do mundo e uma ignorância maior ainda, né? Nós vamos continuar fazendo isso. E vamos conversando, gente. Segunda-feira eu vou conversar com o comércio, vou conversar com líderes religiosos e vamos ver o que a gente pode fazer. Porque eu tenho essa opinião. Eu acho que não existe receita de bolo que é igual para todo mundo. Mas, por enquanto, o que eu tenho é isso, né? E volto a pedir, já repeti acho que umas 2.000 vezes. Não é feriado, gente, não é festa, não é férias. Então, não confraternizem, não aglomerem, gente, por favor. Muito obrigado e tenham uma boa noite e que Deus continue abençoando a nossa cidade. Muito obrigado.